Boa noite a todos, esse é o Primeira Página, o seu telejornal da Rede Relâmpago. É um prazer estar com vocês de novo aqui nessa noite de segunda-feira, 7 de junho de 2021, são 22 horas e 46 minutos. Aqui você não perde nenhuma notícia, aqui você fica super bem informado. Ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo, você curte agora as melhores notícias, as maiores notícias do Brasil e do mundo. Aqui o fato, ele vai ser noticiado. Vamos colocar aqui no programa, Primeira Página, jornalismo verdade para você aqui na Relâmpago. Fique ligado, porque a partir de agora vem uma enxurrada de notícias e nós vamos comentá-las, vamos falar sobre elas, vamos fazer, enfim... Fique à vontade, porque aqui você tem voz. Hoje mais do que nunca, hoje é dia 7 de junho, hoje é dia da liberdade de imprensa. É um dia que devemos comemorar muito, né? A imprensa, ela tem o seu poder, ela tem a sua razão na democracia. Então, parabéns a todos da imprensa pelo dia da liberdade de imprensa, que hoje estamos comemorando, todos nós que trabalhamos na imprensa. Bom, vamos logo à primeira notícia do dia. Você que não ficou antenado aí em alguns jornais, não tenha problema, não tem problema, isso nós vamos aqui retransmitir tudo o que aconteceu de importante no Brasil e no mundo. O ministro da Justiça, Anderson Torres, informou nesta segunda-feira em uma rede social ter autorizado o envio de tropas da Força Nacional de Segurança a Manaus, do Amazonas. A capital amazonense enfrenta uma onda de ataques. Mais cedo, nessa segunda, o governador do estado, Wilson Lima, informou ter pedido o apoio à Força Nacional. Abre aspas. Atendendo à solicitação do governador do Amazonas, Wilson Lima, e visando ajudar no restabelecimento da paz e da ordem na capital do estado, acabo de autorizar o emprego da Força Nacional em Manaus, publicou o ministro. Segundo Anderson Torres, o planejamento operacional será definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça. Desde o último fim de semana, veículos têm sido incendiados e agências bancárias depredadas e prédios públicos atacados. Barbaridade que está acontecendo por lá. Para que isso tenha fim, né? Acho que nenhum tipo de violência, protesto, né, se justifica dessa maneira. Não que, por favor, você tem direito a protestar, mas não que tenha que quebrar tudo, sair quebrando tudo. O relatório parcial da Polícia Federal sobre os atos antidemocráticos encaminhados à PGR no início de janeiro mostra que os investigadores encontraram documentos sobre a campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro sem partido em 2018. O documento diz que a TV Globo teve acesso e aponta que o empresário bolsonarista Otávio Facuri pagou quase R$50 mil em material para a campanha. Os gastos não constam na declaração à Polícia Federal e nem à Justiça Eleitoral, né, como deveriam ser. Os investigadores apreenderam com o empresário notas fiscais de 2 gráficas que imprimiram milhares de adesivos e panfletos. A PF ainda localizou uma mensagem do empresário oferecendo apoio a atos antidemocráticos. Em 21 de fevereiro do ano passado, Facuri disse, abre aspas, eu vou ajudar a pagar o máximo de caminhões que puder. Convocarei todos os que eu conhecer. Não vou deixar esses canalhas derrubarem esse governo. Otávio Facuri afirmou ainda que as notas fiscais se referem a pagamento de despesas de amigos que fazem parte de movimentos sociais. Ele disse ainda que não comunicou ao candidato a coordenação da campanha ou a pessoas próximas de Bolsonaro sobre esses pagamentos, porque não se tratava de doações de campanha. Por fim, afirmou que declarou aos órgãos competentes todas as contribuições a campanhas eleitorais. É bom que se investigue, né? Todo dinheiro. Você é empresário, você gosta de um certo candidato, você tem que declarar o dinheiro que você está doando lá para a campanha desse candidato. Tem que declarar na Justiça Eleitoral, para que tudo fique bem limpo e tudo tenha, né,
tudo seja feito em pratos limpos. Dou uma boa noite ao Antônio Silva com a Denise Monteiro, está por aí também. Tiago Odes também, o Roberto Dantas. Boa noite, meu querido amigo e grande jornalista Vitor Corso. Boa noite, Roberto. Estamos voltando. A Rede Relâmpago andou aí essa semana aí meio tumultuada, né? As lives acabaram não acontecendo, algumas lives, mas outras sim. Começamos a nos reagendar e aí nós estamos a todo vapor. Eu vim trazer aqui a capa da revista Veja dessa semana, né? Publicada em 2 de julho, né? Tá ainda 2 de junho, ainda está dentro dessa semana, edição 2740, 2740, diz aqui altos e baixos, altos e baixos. A despeito das últimas quedas e das previsões otimistas do ministro Paulo Guedes, o cenário político instável e as limitações econômicas levam os principais analistas de câmbio do país a traçar um panorama pouco animador para a cotação do dólar. Então essa é a capa da revista Veja da semana. Foi publicada no dia 2 de junho, quer dizer, a próxima vai ser no dia 9 de junho, então é essa que está aí vigente. Essa tem o dólar aqui, ó, na capa. Está muito boa, tem várias matérias legais e diz realmente em relação à curva do dólar, né? O dólar que custava um real e pouquinho lá em 2010 e alguma coisa, 2008, 2010, e aí ele veio descendo e tal, sei que depois ele sofre ele começa a subir, né, novamente, e aí vai até a 3, 4 reais, e agora, depois de 2018, 2019, 20, o negócio começa a subir, e hoje, aliás, a gente tinha a cotação aqui do dólar, eu vou até puxar aqui a cotação do dólar, para poder informar a vocês no finalzinho, tá? A galera que está aí, que investe no dólar econômico, né, no dólar, gosta lá da moeda americana, até para poder investir em dólar comercial, enfim. Lá vem a informação. Aqui você não fica sem informação. Olha aí. O dólar está hoje R$ 5,05. R$ 5,05 está o dólar, valendo o dólar americano R$ 5,05. O Exército negou acesso ao processo administrativo já arquivado sobre a participação do general Eduardo Pazuello em ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no final de maio, no Rio de Janeiro. Em resposta ao pedido formulado pelo jornal O Globo, o Exército respondeu que o processo contém informações pessoais e citou o dispositivo da Lei de Acesso à Informação que garante, nessas situações, o sigilo por 100 anos. A decisão ignora entendimentos já afirmados pela Controladoria Geral da União. Em casos semelhantes, a CGU determinou a entrega de documentos, considerando que os procedimentos administrativos só devam ficar sob segredo quando a apuração está em curso. Depois de concluído, qualquer cidadão pode requerer o acesso ao chamado PAD. Em resposta ao jornal o Globo, o Serviço de Informação ao Cidadão Exército esclareceu que a documentação solicitada é de acesso restrito aos agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que ela se referir. Ainda cabe recurso à decisão se tornar o processo administrativo disciplinar sigiloso por 100 anos. Caso o Exército mantenha a ordem de restrição do acesso, há a possibilidade de interposição de apelação à CGU, que detém inúmeros precedentes determinando a liberação da informação. Aqui você não fica sem informação, é o Primeira Página. Agradeço a presença do Alex Amorim, Alex 1978 Amorim, está por aqui também. Anne Pokivik, nossa fã número 1, Diamante Plus, Mega 2 Power. Tem o Houston também aqui, o Licinho Pioprio. Sejam bem-vindos ao Primeira Página. O presidente Jair Bolsonaro convidou o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, de quem é aliado político, para ser embaixador do Brasil na África do Sul. O convite foi feito há 2 meses, após o encontro entre ambos no Palácio do Planalto. A informação causou desconforto no meio diplomático, que não vê com bons olhos o deslocamento de Sérgio Danesi, que assumiu o posto há cerca de 5 meses. Segundo notícia publicada pelo Correio Brasiliense, confirmada pelo jornal o Globo, o governo brasileiro pediu agreement à África do Sul para que as autoridades daquele país aprovem o nome de Crivella. O Itamaraty não se manifestou, alegando sigilo. A nomeação de Marcelo Crivella para a Embaixada do Brasil na África do Sul,
que o presidente Jair Bolsonaro quer tentar aprovar no Senado não serviria apenas para o presidente recompor sua relação com a Igreja Universal do Reino de Deus, estremecida também com a expulsão de principais líderes da Igreja em Angola. O status de embaixador também garantirá a Crivella foro privilegiado, fazendo com que o processo criminal de que ele é alvo seja remetido ao Supremo Tribunal Federal. Ao longo dessa segunda-feira, interlocutores do Itamaraty confirmaram à equipe do blog que Bolsonaro já enviou ao governo da África do Sul a consulta formal sobre a nomeação de Crivella por meio de um telegrama secreto. A informação foi publicada em primeira mão pelo jornal Correio Brasiliense, para que a indicação seja formalizada junto ao Senado, a quem cabe aprová-la. Ainda é preciso que o governo sul-africano, enfim, dê antes o aval ao nome de Crivella. E isso ainda não aconteceu. As denúncias da funcionária cerimonialista da CBF contra Rogério Caboclo são analisadas pelo Ministério Público do Trabalho. O órgão comunicou a abertura do procedimento nesta segunda-feira, depois de tornar conhecimento o teor das gravações reveladas pelos repórteres Gabriela Moreira e Martim Fernandes no GE e no Fantástico. No comunicado, o MPT lembra que a violência e assédio, segundo a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, são intoleráveis no ambiente de trabalho e geram danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos para a vítima. O procurador do trabalho que coordena o caso vai comandar a abertura do procedimento, que vai comandar também essa abertura, é o procurador Arthur de Azambuja. Ele quer ouvir a funcionária que denunciou Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF. O MPT lembra ainda que assédio sexual está tipificado como crime no artigo 216-A do Código Penal Brasileiro, decreto 2848/40. Nessa segunda-feira, Rogério Caboclo se pronunciou pela primeira vez em 100 notas oficiais. Ele disse à ESPN que é inocente e vai provar em sua defesa na Comissão de Ética do Futebol Brasileiro. Garantiu que tem o apoio da esposa e do filho, dos pais e da ex-mulher. Caboclo, de 48 anos, foi afastado preventivamente por 30 dias em rápida análise do caso de comissão de ética, que foi criado em 2017 na CBF. O processo, a partir de agora, tem a escolha de relator, produção e análise de provas e depoimentos. Depois, um relatório e, finalmente, novo julgamento. Alex Amorim, olha que legal, ainda quero ser entrevistado por você, falar sobre o meu trabalho e do trabalho de ambulante aqui na Praia Litoral, em Bertioga, São Paulo. Olha, vai ser um prazer a gente vamos conversar sim, Alex, vamos conversar. Acabei mordendo aqui a língua. Vamos conversar sim, viu, Alex? Vai ser legal esse papo. Vamos falar um pouquinho também de seleção brasileira, gente. Olha, tem jogo da seleção aí. Mas esse lance do Rogério Caboclo realmente pegou a galera. Já tem essa polêmica, né? De Copa América no Brasil ou não Copa América no Brasil. Não é lugar para evento, não pode ter evento. Muita gente não concorda, muita gente concorda, enfim. Minha posição é que não tenha nenhum tipo de evento esportivo, inclusive as Olimpíadas, né? É a minha posição. Não é que, poxa, tá tendo Libertadores e vale. Não vale. Tá tendo o Campeonato Brasileiro e vale. Não pode também, né? Eu acho que representa um perigo para os atletas, né? No momento de pandemia, é se arriscar demais. E ainda mais um evento esportivo, né? Quando você junta um bocado de gente num lugar só. Bom, um dia após o afastamento do Rogério Caboclo, né, da presidência da CBF por 30 dias, o técnico Tite, da seleção masculina de futebol, disse saber a gravidade das denúncias de assédio sexual e moral ao dirigente, mas evitou comentar o assunto. Em entrevista na tarde desta segunda-feira, numa coletiva, Tite foi questionado sobre o caso e afirmou, abre aspas, eu compreendo a pergunta, sabemos a dimensão que tem e a gravidade do caso, temos consciência disso. Agora existe um comitê de ética na CBF que toma as devidas providências, não é da nossa alçada, fecha aspas. Nos últimos dias, o treinador foi alvo de ataques de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que atribuíram a ele
a possibilidade dos jogadores da seleção se recusarem a disputar a Copa América. Entre os críticos estiveram o senador Flávio Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. Questionado sobre essas críticas, Tite se esquivou. Abre aspas. Vou falar sobre o meu juízo, o que a minha escala de valor diz. Tenho muito respeito ao meu trabalho e à seleção brasileira. A esse momento de Copa do Mundo, eliminatórias, a melhor maneira de retribuir o carinho das pessoas que me apoiam e o respeito que estão contra é fazer o melhor meu trabalho possível. E é nisso que vou me ater. Fecha aspas. Tite também foi perguntado se o treinador de uma seleção nacional precisa estar alinhado ao governo do país. Ele disse que técnico de futebol precisa estar alinhado com o futebol e não com a política. Após dias de debates e incertezas, os jogadores da seleção brasileira decidiram disputar a Copa América no Brasil. A estreia será domingo contra a Venezuela no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Enquanto isso, a realidade brasileira mostra algo diferente, né, de qualquer outro evento que a gente possa ter. O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.119 mortes por Covid-19, totalizando nessa segunda-feira 474.614 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes dos últimos 7 dias chegou a 1.664. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 9 pontos percentuais negativos. Indica a tendência, inclusive, de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. É o 20º dia seguido de estabilidade nessa comparação. Isso significa que o ritmo atual vem se assemelhando a um platô do que a uma queda ou ao aumento na curva, isso com um patamar ainda elevado. Os números estão no novo levantamento de consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas dessa segunda. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. E os casos, né? Em casos confirmados, nós já temos 16.985.812 brasileiros já tiveram o coronavírus, 16.985.000, e em 24 horas nós tivemos 39.712 novos casos, variação de 5% negativo. Então, quer dizer, a variação está caindo, mas ainda num patamar muito elevado, porque você imagina, uma média móvel de 1.600 mortes dia é bem elevado, 1.600 mortes. Hoje tivemos 1.100, mas a média está em 1.600, então isso é muito ruim. Prossegue a média bem alta. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, confirmou na segunda-feira que irá receber uma nova remessa do ingrediente farmacêutico ativo, IFA, para produzir a vacina contra a Covid-19. O material será encaminhado para a Biomanguinhos, setor responsável pela produção. O IFA chegará no sábado, dia 12, e as entregas semanais das doses estão garantidas ao Programa Nacional de Imunizações até o dia 10 de julho. Havia um receio de que a Fundação interrompesse a fabricação do imunizante temporariamente pela falta do IFA. A AstraZeneca tem garantido entregas mensais de lotes da IFA, conforme acordado. A Fiocruz aguarda a confirmação da possibilidade de aceleração das próximas remessas de IFA, já que a instituição permanece com a capacidade de produção superior à de disponibilização do insumo. A Fiocruz já entregou 50 milhões de doses ao PNI e deve atingir o índice de 65 milhões de doses até o final de julho. A Fundação recebeu ainda bancos de células e vírus dos Estados Unidos para a produção nacional do IFA. Quanto mais vacina produzir, melhor, né? Para a gente não parar, né? Para acelerar esse lance da vacina aí. Adelaide Jardim, muito obrigado pela presença. Douglas Chara também. O Homem Maduro está por aí. Uma portaria do Ministério de Minas e Energia, publicada nesta segunda-feira, permite ao governo acionar termoelétricas sem contrato, movidas a biomassa, óleo diesel e carvão. Hoje, isso só é possível para usinas a gás natural. A portaria faz parte das medidas do governo para reduzir a dependência por hidroelétricas em meio à pior seca dos últimos 91 anos na região dos reservatórios das principais usinas.
O governo pretende colocar uma operação em uma grande quantidade de usinas termoelétricas, que são as mais caras que a energia de hidrelétricas, com o objetivo de segurar água nos reservatórios até novembro, quando começa o período de chuvas. Boa medida do governo. Lauro Jardim comenta: assim como ocorreu durante 5 dias de maio, o Brasil está precisando desde anteontem, aliás, importar energia do Uruguai. Até sexta-feira foram importados 570 megawatts. E da Argentina também, no mesmo período, o Brasil comprará 2,2 mil megawatts, de acordo com dados da ONS. O total é o suficiente para abastecer 915 mil residências brasileiras. É o governo preocupado com o déficit de geração de energia. Vamos torcer para que isso se resolva o mais rápido possível. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em parceria com a organização não governamental Conectas Direitos Humanos, mapeou os atos normativos e as propagandas feitas pela Administração Federal do Brasil durante a pandemia da Covid-19. O relatório conclui que o governo, entre aspas, optou favorecer a livre circulação do novo coronavírus sob o pretexto de que a infecção naturalmente induziria a imunidade dos indivíduos. Fecha aspas. A pesquisa foi feita com base em documentos públicos que foram analisados por uma equipe com especialistas em saúde, direito, ciência, política e epidemiologia. Eles investigaram os registros de normas federais, jurisprudência, discursos oficiais e manifestações públicas das autoridades. Nessa segunda-feira, uma das autoras, a professora Deise Ventura, informou que o documento foi encaminhado para a CPI da Covid. Em reunião virtual nesse domingo, chamado Grupo G7, grupo majoritário da comissão, decidiu abrir novas frentes de investigação, ao convocar a médica Ludmila Ajar, que rejeitou o convite para ser ministra da Saúde. Além disso, Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, apontado como articulador do chamado Gabinete Paralelo da Saúde, e também deve ser convidado. Continuando o assunto sobre CPI da Covid, o presidente da CPI da Covid, o Omar Aziz, do PSD das Amazonas, decidiu colocar em votação, nessa terça-feira, a quebra de sigilo telefônico e telemático de 8 pessoas ligadas ao governo, entre elas o filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro. Aziz definiu a pauta após reunião da cúpula de comissão no domingo, que ocorreu por videoconferência. Embora Aziz tenha definido a votação para amanhã, ele reconheceu, na noite da segunda-feira, noite de hoje, que não há acordo no grupo de oposicionistas que forma a maioria da comissão sobre todos os pedidos de quebra de sigilo. Alguns senadores não estão convencidos de que a medida deve ser tomada no momento e alegam que é preciso ter mais informações para fundamentar a decisão, com o intuito de levar eventuais questionamentos na Justiça. Ainda assim, o grupo busca um entendimento sobre quais pontos podem ainda ser mantidos na agenda. Vamos a uma curiosidade. Um estudo de efetividade da vacina da Pfizer em Israel mostrou que a vacina reduz em 51,4% os casos de Covid-19 entre o 13º e o 24º dia após a primeira dose. Esse valor é muito similar à taxa de proteção conferida pelas 2 doses da vacina Coronavac, de 50,7%, segundo o ensaio clínico. No Brasil, a imunização completa com a Coronavac é feita entre um intervalo de 21 a 28 dias entre 2 doses. Já a Pfizer é aplicada com um intervalo de 3 meses entre a primeira e a segunda dose. Após repercussão na imprensa sobre uma suposta ordem de despejo, a cantora Lesha decidiu rebater as informações divulgadas pela Inteligência Engenharia Corporação em Construção de que a empresa teria pedido judicialmente o despejo da famosa, alegando falta de pagamento do aluguel de uma casa em um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. De acordo com informações da colunista Fábio Oliveira, do jornal O Dia, Lesha rebateu através de nota as informações sobre uma possível dívida.
Ela diz na nota: o locador sempre recebeu todos os dias, recebeu em dia todos os valores, inclusive o valor referente ao vencimento do mês de junho, o qual ainda não venceu e já foi devidamente pago. Mesmo diante da ausência de nossa citação, temos um acordo em andamento com pedido de extinção do processo, com acordo que fizemos diretamente com a seguradora. Justamente porque as falhas existentes no imóvel estão sendo sanadas, e assim sendo, não devemos nada ao locador e o processo está em fase de finalização com as partes satisfeitas. No processo que tramita na terceira vara civil da Barra da Tijuca, consta a informação de que Lecha estaria devendo cerca de R$ 33.000, valor que inclui aluguel e parcelas de IPTU e seguro fiança. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, foi fotografado e filmado enquanto tomava banho de sol, sem máscara, na piscina do Hotel Fairmont, no Rio. A imagem publicada nas redes sociais tem sido bastante compartilhada na manhã dessa segunda-feira, ao longo do dia, em meio a cobranças pela atitude do governador, que tem adotado diversas medidas para promover o distanciamento social e conter a disseminação da Covid-19. As principais críticas têm sido feitas por grupos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, a quem Dória faz oposição. O vídeo foi compartilhado pelo deputado federal Hélio Lopes, sem partido, Rio de Janeiro, com uma legenda ironizando a atitude. Ele diz: bom dia, povo paulista, eu sou o governador Dória, favor ficar em casa. Na sequência, outros perfis das redes, incluindo o do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do presidente, reproduziram também a imagem e diz: guerreiro do povo brasileiro, escreveu. As viagens do presidente Jair Bolsonaro já consumiram R$1.670.000 nesse ano até o dia 28 de maio, somente em diárias da equipe de segurança que o acompanha. Candidato à reeleição, Bolsonaro usou muitos compromissos agendados fora de Brasília para fazer política, como no último dia 23 de maio, um domingo, quando participou de um passeio com motociclistas no Rio. Do total consumido com diárias com homens do Gabinete de Segurança Institucional, R$1.670.000, a maior parte foi para militares. O Estadão apurou o valor usando a ferramenta Siga Brasil, do Senado, a partir de informações do próprio GSI, gabinete ligado à presidência da República. No Rio, o passeio de Bolsonaro com motociclistas foi de aproximadamente 60 quilômetros da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, até o aterro do Flamengo, na zona sul. Ao final, o presidente subiu em um carro de som para discursar, acompanhado do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ambos estavam sem máscara de proteção contra o coronavírus. Antes do Rio, Bolsonaro já havia circulado de moto com apoiadores em Brasília, no dia 9 de maio. Ministro do Gabinete de Segurança Institucional foi ouvido pelo Estadão e Antes do Rio, Bolsonaro já havia circulado de moto com apoiadores em Brasília, no dia 9 de maio. Militares do Gabinete de Segurança Institucional, ouvidos pelo Estadão, disseram, sob a condição de anonimato, que os passeios de moto de Bolsonaro foram um sucesso do ponto de vista logístico e segurança e devem se repetir. A próxima motocada de Bolsonaro pode ser em São Paulo, no dia 12 de junho. Um evento chamado Acelera para Cristo, em apoio ao presidente Bolsonaro e ao voto impresso, foi convocado por uma associação comercial e por um grupo de pastores evangélicos. Os organizadores do ato afirmaram que Bolsonaro participará. A Secretaria de Comunicação da Presidência disse não haver confirmação da presença dele. O governo do Amazonas informou hoje a prisão de 31 suspeitos de envolvimento nos ataques criminosos, o qual nós noticiamos no início do nosso programa, a ônibus de transporte coletivo e agências bancárias e prédios públicos no último final de semana. Os crimes ocorreram em Manaus, em municípios do interior do estado, como represália pela morte de um traficante de drogas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, acusados de liderar os ataques estão entre os presos. Nas ações de policiamento foram apreendidas uma arma de fogo e uma metralhadora.
Além disso, 40 barreiras de fiscalização foram montadas na capital para a realização de abordagens e vistorias de veículos. Cerca de 250 equipes das polícias civil e militar estão realizando rondas no estado. Na noite de ontem, o governador do Amazonas, Wilson Lima, pediu ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o envio de tropas de Força Nacional para reforçar o trabalho de combate ao crime organizado no estado. O secretário-geral da Câmara dos Deputados por 25 anos e braço direito na área legislativa de 12 presidentes da Casa, Mozart Viana de Paiva, morreu nesta segunda-feira aos 70 anos em Brasília. A família não divulgou a causa da morte. Mozart foi peça importante na estrutura de comando legislativo da Câmara, desde a época da Constituinte de 1988 até 2015, quando deixou a função. Ligado a políticos como Ulisses Guimarães, Aécio Neves e Michel Temer, ele tinha profundo conhecimento do regimento interno da Casa e era bastante querido pelo corpo técnico que chefiou entre 91 e 2015. A Caixa Econômica Federal afirmou hoje que trabalhadores que cumpriram as exigências para o recebimento do abono salarial do calendário 2020-2021, com ano base 2019, terão até o dia 30 de junho para fazer o saque do benefício. Caso perca o prazo, o trabalhador qualificado para o abono só terá outra oportunidade para o saque a partir do próximo calendário. A Caixa informa que, segundo portaria que regula o abono salarial, o benefício fica reservado ao beneficiário por um prazo de 5 anos. Em nota, o banco afirma que foram pagos 17 bilhões de reais para cerca de 22 milhões de trabalhadores. Desses, 6,3 milhões receberam o abono salarial em contas poupanças sociais digitais sem custo algum para usuários. Até o momento, cerca de 560 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício, o que resulta em 328 milhões de reais aguardando o resgate. Importante que você aí de casa possa verificar se tem direito ao abono salarial do calendário 2020-2021 com ano base em 2019. Você tem até o dia 30 de junho para fazer o saque. Atenção! Não deixa esse dinheiro lá voando lá não. Pega ele. É seu direito. A plataforma WhatsApp está numa nova ferramenta, está verificando, uma nova ferramenta para verificar, ver contas de utilizador de chamadas automáticas. A informação foi divulgada pelo site WA Beta Info, que revelou que a nova funcionalidade está sendo testada apenas em telefones com sistema operacional Android. Significa isto que usuários podem optar por receber uma chamada, ao invés de um SMS, quando é necessário fazer uma verificação de conta. O usuário receberá uma chamada que durará alguns segundos. Não é preciso atender. O WhatsApp vai verificar o histórico de chamadas comparando a chamada efetuada com a última entrada do histórico. A ferramenta será lançada apenas para Android, uma vez que o iOS não permite que os aplicativos acessem o histórico de chamadas, algo que não será necessário ativar para essa funcionalidade. De acordo com o site, os dados acedidos para fazer a comparação das chamadas não serão utilizados para outros fins. Ontem, quem passou pela Ponte Rio-Niterói por volta das 6 da tarde, 7 da noite, 6 da noite, achou alguma coisa bem esquisita. A ponte estava totalmente sem luz. A Ponte Rio-Niterói ficou 5 horas às escuras nesse domingo por causa de furtos de cabos. 3 pessoas, sendo 2 homens e uma mulher, foram presos por agentes da Polícia Rodoviária Federal, segundo a concessionária Ecoponte. Só na sexta-feira ocorreram 7 tentativas de furto de cabos. Os suspeitos foram levados para a 17ª Delegacia Policial de São Cristóvão. Equipes de manutenção levaram cerca de 5 horas para restabelecer a energia na ponte e nas alças de acesso. A ponte ficou às escuras entre as 17 horas e as 22 horas. O furto de cabos de energia é um problema praticamente diário, enfrentado pela Supervia também, viu?
Nessa segunda-feira, mais uma vez, os passageiros dos ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri sofreram com intervalos irregulares entre os trens. Com os cabos de sinalização retirados, a operação, que seria feita de forma eletrônica, passou a ser feita por rádio e os trens passaram a aguardar orientação para chegar ou sair das estações. Em 28 de maio, um furto de cabos causou um problema ainda mais grave. Houve um curto-circuito nos cabos aéreos no ramal de Belfort Roxo. Houve um princípio de incêndio no trem, onde houve pânico, inclusive, entre passageiros. Tiveram que descer da linha férrea e ir da estação Del Castilho até a estação Pilares, andando. 3 pessoas se feriram no desembarque. Vamos repassar algumas notícias das mais lidas no Brasil e no mundo. Você que pode ter perdido alguma, enfim. Vamos pegar aquele resumão que a gente sempre transmite aqui no nosso programa. Vamos lá. A atriz Lisa Banks está em estado crítico. Está horrível hoje a minha dicção. Ai. A atriz Lisa Banks está em estado crítico após ser atropelada. Homem atira a cabeça degolada em centro de votação no México. Atira a cabeça. Não tira a cabeça. Atira a cabeça degolada em centro de votação no México. Gente, que absurdo. Morre Clarence Williams III, ator do Purple Rain e Star Trek. Lecha sobre pedido de despejo, não estamos devendo nada. Covid, vacina da Pfizer reduz em 51,4% chance de infecção após 13 dias. Explosão de ônibus mata 11 pessoas no Afeganistão. Lumena, ex-BBB, critica Neymar após perder pênalti e craque responde. Polícia confirma que 2 mortos de queda em 17º andar de hotel em São Paulo eram pai e filha. Entregadora do Amazon é flagrada agredindo violentamente uma mulher. Flávio Bolsonaro chama Tite de puxa-saco de Lula e faz apelo a jogadores. Temos uma informação legal aqui da realeza, né? Nasceu a filha de Harry e Meghan Markle e foi batizada em homenagem às 2 das mulheres mais importantes da vida do príncipe, a rainha Elizabeth e a princesa Diana. Nesse domingo, ontem, o casal anunciou a chegada da segunda filha, a quem deram o nome de Lilibet Diana, né? Lilibet Diana. Os pais, como relatam a imprensa britânica, planejam tratá-la como Lily. Lilibet, correu aqui, note-se, é um tributo à avó do Harry, a rainha Elizabeth. A monarca era carinhosamente tratada dessa forma na infância pelos membros da família. Aliás, a rainha assinou um bilhete que deixou no caixão do marido, o príncipe Philip, que morreu em abril, precisamente com esse nome, uma vez que o companheiro sempre a tratou assim. O apelido também era usado pelo pai de Elizabeth, o rei Jorge VI, uma vez chegou a dizer: a Lilibet é o meu orgulho. A Margarida, a irmã mais nova da rainha, a minha alegria. Já quanto ao segundo nome da bebê, Diana, seria uma forma de prever a homenagem à mãe de Harry, a princesa Diana, que morreu tragicamente num acidente de carro em Paris em 1997. Bom, pelo que se vê, parece que o Harry e a Meghan Markle, eles querem fazer as pazes com a realeza, né? Deram o nome da filhinha, o apelido lá carinhoso da rainha Elizabeth, e o nome da mãe, né? Diana. Então, Lilibet Diana é o nome da menininha que nasceu aí, novo bebê real, né? Bom, o técnico Tite, falando ainda da seleção brasileira, né, essa polêmica toda, indicou que pode realizar mudanças no ataque da seleção brasileira para o duelo contra o Paraguai, em relação ao time que iniciou a vitória contra o Equador na sexta-feira por 2-0 pelas eliminatórias. Gabriel Barbosa pode deixar a equipe
e dar lugar a Gabriel Jesus. Na atividade dessa segunda-feira, a última antes do duelo contra os paraguaios, no CT Parque do Gigante, em Porto Alegre, o atacante do Manchester City foi escalado entre os titulares, jogando aberto pelo lado direito do ataque, ao lado de Neymar, centralizado, e Richarlison, aberto pela esquerda. Já o camisa 9 do Flamengo treinou ao lado dos atacantes reservas Everton Cebolinha e Vinícius Júnior. Notícia sobre o clima. Hoje, nesse momento no Rio de Janeiro, 23 graus no Rio de Janeiro. Hoje tivemos máxima de 26, mínima de 21. Amanhã a máxima diminui, vai para 24 graus. Permanece na quarta com 24 graus. Na quinta sobe a 26, na sexta vai a 26, permanece. No sábado tem uma queda sensacional. De 26 vai para 22. A máxima 22 graus no Dia dos Namorados. 22 graus, com direito a chuva, trovoadas, tempestade, enfim. No domingo permanece máxima de 22 graus. E aí o tempo só vai voltar assim para 24 de máxima na segunda-feira, que vai ser o mesmo dia amanhã, né? Amanhã nós teremos 24 graus máxima. Pessoal, esse foi a primeira página de hoje. As maiores notícias do Brasil e do mundo aqui, exibidas na Rede Relâmpago. E você curtiu aqui comigo essa conversa maravilhosa entre amigos e amigas. Muito obrigado a todos pela presença, obrigado a todos pela companhia. Tenha uma ótima noite e a gente volta na próxima segunda-feira com mais notícias para trazer para você aqui. Tudo que você perde na televisão, não deu tempo para ver o jornal, não tem problema. Se for segunda-feira, pode ter certeza que tem a primeira página. E se for nos outros dias também, não tem problema, porque tem o No Ponto, que está voltando aí com as suas notícias maravilhosas, sempre aqui no História da Rede Relâmpago. E outro lembrete, não se esqueça de compartilhar a Rede Relâmpago com os grupos da família, de amigos, enfim. Não se esqueça também de se inscrever no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Amanhã tem o programa Job Relâmpago com Alex Menezes, trazendo divulgação de vagas de empregos e muitas notícias sobre trabalho. Traremos notícias de tudo em relação ao trabalho e no finalzinho as vagas de emprego trazidas pelo melhor recrutador do Brasil, do Job Relâmpago, Alex Menezes. Obrigado pela companhia de todos e até a próxima. Tchau, tchau, boa noite.